Vambora. Bom, vamos seguir aqui, né? Já sigo convidando ao palco Paula Fabiani, CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Privado, IDES, para o talk sobre filantropia e responsabilidade social. Venha. Ai, vem por aqui. Você tá aqui. Bem-vinda. Isso, a luz está aqui. Você pode ficar aqui ou aqui também, tá? Se preferir andar um pouquinho, não. Mas acho que a melhor luz é aqui, eu acho. Eu tô muito nervosa, então eu vou me apoiar aqui. Quer que eu fique aqui com você? Um pouquinho? Pode ser, segurando a minha mão. 2 segundos. O palco é seu nesse momento. Todinho. Eu vou estar dali. Qualquer coisa você já sabe, você pode vir um minutinho, tá? Obrigada. Arrasa. Aproveitem. Bom, gente, eu tô nervosa mesmo, porque o meu tema é investimento social privado, é filantropia, e eu tô aqui, né, nesse evento maravilhoso que fala de equidade racial, ESG. Eu queria agradecer imensamente o convite, agradecer o Gilberto, agradecer o Gibson. Eu comecei a jornada nessa temática 5 anos atrás, porque o IDES apoiou a criação do Pacto pela Promoção da Equidade Racial. E eu chamo de jornada porque foi ali quando eu tomei conhecimento sobre a temática e sobre a profundidade desse tema para o desenvolvimento do país. E como é estrutural a gente combater o racismo, a gente trazer equidade racial para o desenvolvimento do nosso país. E foi uma jornada, eu me percebi muito analfabeta naquele momento, e hoje eu não me sinto letrada, mas acho que, né, consegui tomar consciência também do meu papel nessa luta e nessa jornada. Eu tenho, né, uma trajetória, trabalhei em mercado financeiro, depois migrei para o terceiro setor e hoje estou numa organização chamada IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Então, para começar, eu vou apresentar o IDES para que vocês conheçam, né? E tem um foco muito grande no desenvolvimento do investimento social privado no Brasil, da filantropia estratégica e, em especial, na filantropia das empresas. Eu fiz um doutorado na Fundação Getúlio Vargas, voltado para a filantropia corporativa, e um dos temas que eu acabei trabalhando, né, nessa jornada junto ao IDES, não no meu doutorado, foi a questão do papel das empresas nessa temática da equidade racial. E aí, falando um pouquinho sobre o IDES, a gente é uma organização independente, ou seja, a gente não tem um mantenedor, uma empresa, uma família que mantém, a gente tem uma pluralidade de fontes de receita, a gente já tem 26 anos, eu estou no IDES há 13, né, participando aí desses últimos anos da organização, e é pioneira no apoio estratégico ao investidor social. E a gente tem essa missão de inspirar para que mais gente pratique a filantropia, apoiar para que essa filantropia seja estratégica e crie mais impacto e ampliar também o tamanho do bolo, que mais gente faça o investimento social privado, a filantropia estratégica e tenha impacto, e com isso a gente contribui para reduzir as desigualdades sociais do país. E como é que a gente faz isso? São 3 pilares, né? A gente tem o pilar da consultoria, que foi como a gente atuou ali para a criação do pacto, de conhecimento, gerando conhecimento, trazendo publicações, eventos, discussões para melhorar as práticas do setor, e temos projetos que a gente desenha e implementa com parceiros. Foram mais de 400 programas e projetos ao longo desse período, mais de 300 organizações apoiadas, e a gente apoiou a criação de mais de 30 organizações aqui no Brasil, inclusive fundos patrimoniais, os chamados endowments. E falando rapidamente sobre a consultoria, então a gente trabalha com planejamento estratégico, estruturação de governança, agenda ESG, muito voltada para o S do ESG, estruturação de fundos, estratégias de sustentabilidade, desenho, implantação de projetos, desenvolvimento de editais, capacitação de organizações, monitoramento e avaliação para famílias de alto patrimônio, empresas e também outras organizações da sociedade civil. Nos projetos de impacto, a gente tem o Compromisso 1%, que é um projeto de engajamento das empresas para doarem pelo menos 1% do seu lucro para causas socioambientais, o Transformando Territórios, que é um projeto de fomento a institutos, fundações comunitários territoriais, que são organizações que trabalham num território,
O Advocacy pelos Fundos Patrimoniais, que é um trabalho em Brasília e também na produção de conhecimento por essas estruturas de financiamento de longo prazo, filantrópicas. O Juntos pela Saúde, que é um programa de saúde fortalecendo o SUS na região Norte e Nordeste, em parceria com o BNDES. E o último projeto que a gente está implantando, que é o IA.3, que é um programa para capacitar organizações da sociedade civil em inteligência artificial. E na parte de conhecimento, uma série de publicações sobre ESG, sobre fundos patrimoniais, avaliação de impacto, filantropia familiar. A gente tem também estudos e pesquisas, como a pesquisa do Ação Brasil. A gente também publica materiais da Charity Aid Foundation, da CAF, que é nosso parceiro, que a gente representa aqui no Brasil, e o nosso principal evento, que é o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais. Participamos de diversas redes, e já mencionei, inclusive, que a gente representa a CAF aqui no Brasil, né, que é uma organização britânica que fomenta a filantropia há 100 anos. Bastante, bem mais tempo que a gente. Mas eu estou aqui para falar sobre, né, a relação da promoção da equidade racial e o papel do investimento social privado. Eu acho que eu vou chover um pouquinho no molhado com alguns dados aqui para essa plateia que conhece bastante do assunto e também pensando nos meus antecessores, mas eu achei que era importante até para mim falar um pouquinho, né, sobre coisas que as empresas têm que, informações importantes para que a gente consiga trabalhar essa temática junto às empresas, né? A presença negra diminui em relação à progressão de carreira, sendo que apenas que 5% dos cargos executivos em empresas são ocupados por negros, né? Então, aqui um tema muito importante. Mais de 70% das pessoas em situação de extrema pobreza são negras. E, além disso, a gente tem a questão da taxa de analfabetismo, que é mais do que o dobro em relação à população branca, né? Além disso, a questão dos rendimentos de negros, que equivalem a 57% do valor dos rendimentos dos bancos. Se a gente mantiver essa tendência, só em 2089 a gente vai ter médias desses grupos equivalentes. Dentre as 500 empresas do Brasil, 80% afirmam não ter medidas para incentivar a presença de negros no quadro de pessoal, para todos os níveis hierárquicos, e quando a gente fala de altos cargos ou os cargos executivos, esse número sobe para 85%. Apesar do número de pessoas negras no ensino superior ter aumentado, principalmente em função, né, do sistema de cotas, só 9,3% das pessoas negras com mais de 25 anos de idade concluíram ensino superior, e quando a gente olha para a população branca, esse número é 23%. E a pesquisa Datafolha de 2018 trouxe esse número que me chocou bastante, né? Que 3% da população se declara. Né? A gente sabe que esse número é muito maior, muita gente não se declara, não se reconhece. Mas a gente está falando aí de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Mas olhando para o investimento social privado, aqui eu já estou mais confortável, já estou mais relaxada, não preciso segurar a mão de ninguém. O benchmark de investimento social corporativo, que é o maior levantamento sobre doações e apoio financeiro de empresas a causas socioambientais, mostra que a gente teve um pico na pandemia. Depois esse número caiu, mas ele está voltando ao nível da pandemia, que é uma boa notícia. Ou seja, a gente tem empresas que, aqui no Brasil, né, esse número de 2024, que estão se engajando mais e com mais recursos. Olhando para as causas, entretanto, a gente vê que nem aparece aqui, né? Racismo, equidade racial, nada relacionado. E que as principais causas para as empresas brasileiras são educação, né, que está aqui embaixo, e a gente tem também inclusão produtiva, que tem um percentual importante, saúde, mas a gente não vê, né, essa temática aparecendo como uma temática importante para as empresas. Mas temos uma boa notícia no material do GIF. O GIF é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que tem empresas, 60% do GIF são empresas, que é empresas, institutos e fundações corporativos, o restante são organizações independentes e familiares, ou seja, que você tem uma família por trás. E no último levantamento deles, eles trouxeram essa questão da questão racial
e identificaram que ela é tratada de forma transversal, ou seja, em projetos de saúde, em projetos de educação, em projetos de inclusão produtiva, ter uma lente para essa questão. Mas o que foi positivo é que, em relação ao censo anterior, de 2020, teve um aumento de 26 pontos percentuais na atuação direta e 15 pontos na atuação transversal, sendo que houve, obviamente, uma redução na atuação não prioritária nessa temática. Então, eu acho que a gente tem aí um cenário de evolução em relação ao apoio da filantropia, do investimento social privado à temática racial. E aí, olhando para os desafios, né? O que uma empresa precisa olhar para também se engajar na promoção da equidade racial? Então, aqui alguns temas, vou falar rapidamente sobre cada um deles. Né? Então, começando aí sobre a compreensão conceitual das questões simbólicas identitárias. Né? Então, uma dificuldade de reconhecer a desigualdade racial, inferiorização, apagamento da memória. Eu sei que eu estou chovendo um pouquinho no molhado, mas é um pouquinho para depois a gente pensar o que dá para fazer para enfrentar essas questões. Né? Baixo reconhecimento de legitimidade da produção intelectual de negros, intolerância religiosa, hipersexualização, problemas de saúde mental e baixa representatividade. Em relação às dinâmicas institucionais, né? A baixa representatividade nos espaços de poder, eu vi até que a gente teve aí algumas falas nesse sentido, racismo no sistema judicial, desigualdade no atendimento no sistema de saúde, que é uma questão muito importante e que gera efeitos ao longo da vida do indivíduo, e o racismo institucional para crianças e adolescentes. Em relação ao sistema educacional, a gente tem menores expectativas e estímulos para alunos ao longo do percurso educacional, conflitos com conotação racial dentro das escolas, isso também foi dito, né? A baixa apropriação dos docentes em relação a pautas, conteúdos e linguagem voltados a questões raciais, história e cultura negra. A gente começa a ver uma mudança em relação a isso, mas ainda muito aquém do que deveria ser. E o ingresso mais tardio na escola, autoevasão e repetência. Em relação à juventude periférica e negra, falta de recursos destinados a iniciativas de jovens negros nas periferias, constrangimento à circulação e ocupação de espaços institucionais e, às vezes, muitas vezes, até espaços corporativos, violência policial e o genocídio da juventude negra. Olhando para a questão da violência, né, altos índices de homicídios praticados contra pessoas negras, encarceramento em massa e altos índices de feminicídio contra mulheres negras. No cenário político, a gente tem também a questão do adensamento do ultraconservadorismo, com o reforço de pautas e discursos racistas, isso é um movimento que acontece no mundo inteiro, enfraquecimento das políticas sociais, em especial no que se refere à perspectiva interseccional, que articula as questões raciais a outros fatores de desigualdade. E, por fim, né, antes da gente entrar nas oportunidades, o mundo do trabalho, que diz muito, né, relacionado à atuação das empresas. Então, dificuldade de acesso, de desenvolvimento no mercado de trabalho, dinâmicas excludentes no mundo do trabalho, o número de pessoas diminui conforme eleva a hierarquia, já trouxe dados no começo da apresentação sobre isso, códigos institucionais pouco acessíveis, regras e padrões de comportamento subjetivos são subentendidos e melhor empregados pela população branca. A ausência de indicadores institucionais com recorte racial e a dificuldade do acesso a crédito por empreendedores negros, além da ausência de políticas afirmativas nas grandes empresas. E acho que isso são algumas das questões que o Pacto pela Promoção da Equidade Racial tenta endereçar, né? Tanto olhando para as questões para dentro da empresa, como também apoiando organizações da sociedade civil e iniciativas que possam endereçar essas questões. Então, o que a gente tem de oportunidades para a atuação do investimento social privado, da filantropia corporativa? Bom, acho que, em primeiro lugar, fortalecimento de iniciativas promovidas por organizações negras ou lideradas por pessoas negras, né? E isso pode ser feito a partir de um mapeamento e divulgação dessas organizações, ou dentro
da instituição, definição de linhas temáticas de apoio financeiro, financiamento a iniciativas lideradas por organizações ou pessoas negras e também o apoio técnico, ajudar essas iniciativas a terem maior impacto. Em relação ao empreendedorismo negro, que é uma outra temática também que pode ser apoiada pelas empresas, a criação e fomento de hubs para empreendedorismo de jovens negros, né, de núcleos que possam apoiar o empreendedorismo, apoio técnico a jovens empreendedores, criação de linha de crédito, apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo, mapeamento de organizações nos territórios de interesse, também para divulgação e disseminação, para ajudar essas organizações a terem visibilidade, definição de linhas temáticas de apoio financeiro, financiamento a iniciativas lideradas por organizações ou pessoas negras e o apoio técnico também a essas organizações. Olhando para a equidade racial no campo educacional, que a gente vê algumas iniciativas, né? A ampliação da participação no processo de decisões do sistema educacional, desenvolvimento de ferramentas que olhem para a gestão. Muitas vezes a gestão no sistema educacional precisa de um apoio para a temática da equidade racial. E desenvolvimento de pesquisas, produção de conhecimento. Lá no ITS, eu, em particular, sempre acredito que a produção de dados ela ajuda na conscientização, ela ajuda também na tomada de decisão, quando você tem dados para justificar. E olhando para o fortalecimento de lideranças negras, o reconhecimento da atuação dessas lideranças políticas, comunitárias e profissionais e o investimento em novas lideranças. Além disso, olhando para a equidade racial no mundo corporativo, sumiu? Achou? Voltou? Programas que preparem as pessoas negras para o mercado de trabalho, nas suas diversas necessidades, né? Não só no campo técnico, mas também no campo institucional, comportamental, criação e disseminação de ferramentas para ajudar as empresas a olhar para essas questões e aí mapear e disseminar as boas práticas, né? E, por fim, né, o conhecimento e posicionamento público, né? Então, fomento a produção de conhecimento para conscientização na sociedade, não só no mundo corporativo, fomento a ações e espaços de disseminação de conhecimento, ou seja, também não adianta só produzir o conhecimento, ele precisa chegar. Muito importante a linguagem para chegar, para que as pessoas consigam compreender esse conhecimento e a adoção de posicionamento público institucional em prol de equidade racial. E aí, olhando para o pacto, né, de promoção de equidade racial, o pacto, ele, quer dizer, acho que todo mundo já conhece, já foi falado bastante, ele tem o índice, né, que olha ali para a força de trabalho, ele tem esse olhar para as ações afirmativas dentro da empresa, tudo isso olha para dentro da empresa e tem também todas as orientações e uma exigência de ter um investimento social privado, uma filantropia direcionada para a transformação da sociedade, porque não adianta só transformar dentro da empresa, a gente precisa transformar fora, né? Para que realmente exista uma transformação perene e contínua. E aí eles recomendam, né, e mapearam as possibilidades dentro do sistema educacional, né, trabalhando a formação de gestores, professores, ação de correção de fluxo escolar, bolsas, conscientização, equidade racial entre os professores, criação de materiais e aplicação da lei 10.639 de História e Cultura Afro-Brasileira e programas voltados à conscientização e envolvimento de pais, não só com os alunos, mas também com os pais e responsáveis. E no mercado de trabalho, desenvolvimento do que a gente chama de hard soft skills, né? Soft skills, não só coisas técnicas, mas comportamentais, idiomas para jovens negros, iniciativas para a empregabilidade, ou seja, como é que a gente aumenta a empregabilidade, mas não só colocando esse jovem no mercado de trabalho, mas mantendo ele nessa posição, né? Que essa é uma questão, né, muito importante para o sucesso desses programas. O empreendedorismo e a inclusão de profissionais em cadeias produtivas estratégicas. E outras possibilidades, como o advocacy, trabalhar em Brasília, né, essas questões, ajudando a gente a ter melhores políticas públicas, apoio a organizações com lideranças negras, fortalecimento dessas lideranças e produção de conhecimento. E aí, só para tangibilizar um pouquinho tudo isso que eu estou falando, eu trouxe alguns exemplos de empresas apoiando algumas iniciativas nessas temáticas, né? E aí trago o exemplo do Banco do Brasil, que
criou um edital de inclusão socioprodutiva de mulheres negras, investindo 12 milhões de reais. Esse edital ele é voltado, né, para o empoderamento socioeconômico dessas mulheres e é fruto de um protocolo de intenções que foi assinado entre o banco e o governo federal, por meio do Ministério da Igualdade Racial, que prevê a troca de experiências e apoio para fixar diretrizes e ampliar ações afirmativas de raça e gênero. E aí ele atua nesses 3 eixos temáticos, né? Mulheres negras, rurais e urbanas, mulheres negras rurais, mulheres urbanas, cada uma com um foco diferente. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é esse exemplo no campo educacional, né, financiado pela Fundação Vale, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Educação de Mangaratiba. E eles fizeram um curso de extensão universitária sobre a temática étnico-racial voltado para a formação de professores, né? E esses encontros, que contaram com a contribuição de profissionais que são referências nessa temática, deram subsídios para os professores e gestores se posicionarem, entenderem a prática docente a partir dos princípios da pluralidade e respeito às diferenças, né? E isso levou a essa publicação, Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil, como um resultado aí dessa iniciativa. Um outro exemplo que acho interessante trazer é o da Ambev, que assumiu, né, 13 objetivos junto ao público e fornecedores como formas de mensuração e prazos. Ele fez algo, a gente tem que, no caso dos fornecedores, eles estipularam uma meta muito prática de aumentar, né, para fortalecer o ecossistema, aumentar o valor gasto com fornecedores negros em 20%. E em 2023, esse valor chegou a 153 milhões de reais. E, por fim, o fomento ao empreendedorismo negro, que é o Afrolab, né, um programa de aceleração para empreendedores negros e indígenas, que foi feito a partir de um mapeamento do Instituto Feira Preta e da Preta Hub, em parceria com o British Council e com a Coventry University, e que oferece uma abordagem sistêmica que dá suporte, capacitação aos negócios desde a sua idealização até o escoamento, né, a distribuição dos produtos. E foram mais de 200 empreendedores em 6 estados, mais de 10 mil pessoas que adotaram essa metodologia da Afrolab, mais de 2 mil empreendimentos que foram atingidos e 2,6 milhões de investimento nesses negócios. E para finalizar, eu acho que um ponto muito importante para a atuação de uma empresa nessa temática, mesmo que a atuação não seja direta num projeto focado na promoção da equidade racial, ela pode ser feita de forma transversal. E também todos os projetos em outras áreas, saúde, educação, geração de renda, elas devem ter essa lente para a questão da equidade racial, porque isso é um tema de muita relevância para a sociedade brasileira. Então, como a gente tem o racismo presente em todos os aspectos da vida social, acho que a promoção da equidade ela deve ser aproximada, articulada, integrada com outras agendas como saúde, educação, cultura e desenvolvimento econômico. E para gerar valor para a empresa nessas atuações e também para a sociedade, esse investimento ele deve ser de longo prazo. A gente não causa transformações com investimento de apenas um ano. Precisam ser compromissos de 3, 5, 10 anos para que realmente exista essa transformação e que reverbere para dentro da empresa como algo positivo, o impacto que ela gerou e também para que se torne algo consolidado na nossa sociedade. Então, é muito importante, né? Acho que para qualquer ação de investimento social, essa continuidade. E é isso, gente. Muito obrigada. Está bajo control la escuela y el mote de piedad, su propiedad, te enseña a danzar. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quién la paga.